Gente, a Lorena mora aqui no meu coração porque é uma grande amiga minha e a gente tem uma história assim, muito longa. Na verdade, a Lorena, ela me conheceu através de uma outra colega que teve o parto comigo, na verdade, os 2 partos. E aí, né, conversa vai, conversa vem. A Lorena quis ter parto normal, ela sempre pensou nisso, era algo que ela já tinha assim dentro da sua mente. E quando ela se viu grávida, ela começou a pensar e procurar um pouco mais sobre o parto humanizado. Foi quando ela conversou com essa amiga dela, que teve os 2 partos comigo, e indicou então a presença e o suporte de uma doula. E ela no começo ficou meio assim, sem saber o que era. E se eu não me engano, o nosso primeiro encontro, inclusive, foi no aniversário da filha dessa colega. E aí a gente estava lá no aniversário de 1 aninho dela e conversa e vai. E daqui a pouco a gente acabou descobrindo que a Lorena também estava grávida, bem no comecinho ali da sua gestação. E aí, óbvio que o assunto todo daquela festa foi parto. E ali mesmo eu já falei que eu seria a doula praticamente da família. E o sentimento só foi crescendo, crescendo cada vez mais, junto com aquela barriga maravilhosa da Lorena, e ela super fitness, magrinha, e aquela barriguinha pequenininha, e o Igor sempre desenvolvendo super bem durante a gestação. Ela inclusive fez pilates com a gente lá no Instituto Besser, então eu via ela semanalmente, além de encontrar ela lá no salão, fazer a unha junto com ela, então era uma coisa assim, entre amigas com certeza. E o seu marido, o Richard, ele é bombeiro. E quando eles foram fazer, lembro certinho disso, quando eles foram participar do curso de parto, eu inclusive coloquei assim, né, para ele, se ele já tinha realizado algum parto nessa carreira dele como bombeiro. Às vezes pode acontecer, né, uma emergência, um chamado, e ele falou que não. E aí eu lembro que eu ainda comentei, mas agora você vai. E ele falou, vamos aí, vamos se preparar para que realmente isso acontecesse. E a Lorena, durante toda a gestação, ela escutou das suas amigas, das suas conhecidas, que era uma loucura esse tal de parto normal, para que ela tinha que fazer isso? E ela sempre discordou disso. Ela falava que na verdade não era uma loucura. O que precisava e o que as gestantes mais precisavam era de informação. Quanto mais informação, mais tranquila as coisas iam fluindo. E era exatamente isso que ela estava fazendo durante toda a sua gestação, se preparando para aquele momento. E ela também escutava, né, cegonha, como muitas grávidas escutam, que era aquela dor insuportável, que era a dor da morte. E ela também discorda, porque na verdade não é a dor da morte, mas sim a dor da vida. Palavras dela. E a gestação foi fluindo, e a gente sempre se vendo, sempre se encontrando lá no instituto, eu dando aula de pilates às vezes para ela, e a gente foi ali criando cada vez uma amizade mais forte e mais intensa. Ela participou inclusive da vivência de pintura na barriga, e foi esse um momento assim delicioso, aonde elas se tornaram realmente grandes amigas. Inclusive, ela participou da vivência de pintura na barriga junto com a Vanessa, no mesmo grupo. Inclusive, eu já fiz o relato de parto da Vanessa, até vou deixar um cardzinho aqui, ó, se você quiser assistir esse relato de parto. E elas criaram, gente, uma amizade tão intensa nessa vivência que elas continuam tendo encontros semanais, encontros mensais, e cada aniversário de um bebezinho, elas viraram realmente uma família. E eu me sinto tão feliz quando isso acontece, porque esse é o meu objetivo. Além de dar suporte durante a gestação e no parto, o meu objetivo é que as mães elas se sintam acolhidas e que o puerpério seja mais leve, mais tranquilo. E a Lorena sempre fala isso, coloca nas redes sociais que o puerpério dela foi mais tranquilo e mais suave devido a esse suporte dessas meninas que participaram da vivência de pintura na barriga. E foi muito gostoso a participação da Lorena.
Outra pessoa também que teve o privilégio de poder pintar essa barriga linda do Igor foi a sua irmã. Ela fez um desenho, só que daí, obviamente, um desenho artístico, né? Foi linda a pintura na barriga. E eles fizeram um ensaio num cartão postal aqui de Curitiba. E ficou lindo esse momento. Então, ela sempre teve um envolvimento muito grande com essa gestação. Foi algo muito desejado. O Igor sempre foi assim, uma criança que eles desejaram muito. O Richard sempre super envolvido. E eles sempre ali, determinados a realmente conseguir o parto de forma mais natural e tranquila possível. A história do parto dela inicia no aniversário do Richard, do pai. Olha que coincidência, por isso que eu e a Lorena, na verdade, acho que a gente tem essa ligação assim de amigas, porque a Iris também nasceu um dia depois do aniversário do Érico, meu esposo. E tudo, na verdade, da Lorena tem muita coisa parecida, você vai entender. Então o Richard estava de aniversário. Porém, ele estava trabalhando, ele estava de plantão naquela madrugada e ele só voltaria para casa às 8 horas da manhã. Então, naquele dia, exatamente no dia 15 de setembro, ela teve um dia de meditação. Foi um dia que ela pegou para ela. Porque como ela estava sozinha em casa, ela sentiu a necessidade realmente de dar uma relaxada, de descansar, de meditar, de criar uma ligação com o Igor. E isso foi cada vez aumentando, essa vontade realmente de conexão com o Igor. E o dia foi passando, à noite as suas duas irmãs, a Angélica inclusive que pintou a barriga, também passou a noite lá, porque elas não queriam deixar a Lorena sozinha. Né? Até a pedido meu, eu falei, pelo amor de Deus, não deixa a Lorena sozinha, fica com ela. E como o Richard ia trabalhar, então as meninas foram dormir com ela. Gente, a coisa começou a pegar já na madrugada. Foi incrível, porque tem tudo a ver, né? Ela estava já naquele envolvimento do aniversário do Richard, a liberação de ocitocina, estar ali com as irmãs dela, a conexão que ela fez com o Igor durante o dia. Então, tudo aquilo foi enchendo o copinho de ocitocina dela e favorecendo para que realmente ela entrasse em trabalho de parto. E foi o que aconteceu. Às 5 horas da manhã foi quando ela sentiu então a primeira contração. E ali ela já falou, ai meu Deus, acho que o negócio vai começar. Mas ainda permaneceu deitada, descansando. E às 8h15, gente, o Richard já estava ali, pronto e firme para poder auxiliar. E aí a primeira coisa que o Richard foi fazer, um homem muito bem treinado, que lembrava do curso de parto, que sabia o que era importante, ele foi verificar o carro. Foi ver se já estava tudo certinho, se estava organizado. Nem foi ver a Lorena, quis primeiro ter a certeza de que toda a estratégia para o grande dia estava certo. E estava tudo tranquilo. Mas era domingo, aniversário dele, comemoração do aniversário dele. E ia ter um bolo, ia ter uma mini festa em comemoração ao aniversário dele. E eles tentaram cancelar, mas não deu, né? Como a família deles mora muito perto, inclusive a sogra mora na casa da frente, eles tentaram de alguma maneira cancelar então essa mini festa, mas não deu assim para cancelar tudo. Então eles tiveram que pelo menos almoçar com a sogra. E o almoço foi longo, assim, foi longe. Então eles foram almoçar mais ou menos lá pelas 15 horas, às 3 da tarde. E durante todo esse período ela sentindo algumas contraçõezinhas e ali o Igor dando sinal de que realmente estava querendo vir. E ao levantar da mesa, depois já ali do almoço, ela começou a sentir que as contrações começaram a ficar muito intensas. E ela voltou rapidamente para sua casa e foi para o seu quarto. No seu quarto, ela preferiu então ficar na bola de pilates, que era um local onde ela se sentia confortável e dava uma relaxada nas contrações. E ali ela se manteve por algum tempo. Inclusive, ela me contou que ela quis tomar um banho nesse momento. E durante o banho, o Richard, a Angélica, a irmã dela, que era super também minha conhecida ali do Besser, e a outra irmã já queriam entrar em contato comigo, já queriam me avisar. Só que,
Gente, vocês não vão acreditar. Por isso que eu quis escolher a dedo essa história para te contar, porque ela é muito emocionante. Sabe o que estava acontecendo, cegonha? Ao mesmo tempo que a Lorena estava em trabalho de parto, eu estava no aniversário da minha filha. E, gente, vocês não vão acreditar. Eu fiquei um ano inteiro planejando aquela festa. E o tema da festa era médica. Porque a Iris adora médica, adora essas coisas, não sei de onde que ela puxou essa questão. E o tema que ela escolheu era médica. E foi muito difícil a gente achar coisas. Então, eu e a minha mãe, a gente providenciou uma festa maravilhosa, com toda a decoração feita por mim e por ela. E a festa estava rolando. E nesse momento, a Lorena lembrou disso. E falou, não pode ligar pra Tiffany agora, a Tiffany tá lá no aniversário da Iris, não pode. Obviamente que é claro que a gente iria parar a festa para poder atender a Lorena. Mas ela estava tão bonitinha, preocupada comigo, imagina, até parece. O Richard, então, mandou mensagem no nosso grupo, a gente tinha um grupo no WhatsApp, e começou a contar que a Lorena já estava com contrações, e as contrações já estavam bem intensas, e ela no banho. Lembra, inclusive, que eu e a médica dela, que estava no aniversário comigo, a gente tirou uma foto, sabe, cegonha juntas, dizendo que a gente estava na festa e que estávamos disponível a hora que ela precisasse. E essa foto estava lá no grupo. E eu estava vestida como? Eu estava vestida a caráter, com a roupa de doula. Essa era a roupa da fantasia da festa. Se a festa era de médica, então todo mundo se fantasiou. E eu estava vestida de doula. Então eu já estava pronta. E depois que ela terminou aquele banho, a gente teve que, correr para cantar aniversário para Iris, para que eu e a médica, a gente pudesse sair correndo para a maternidade e ajudar a Lorena a parir o Igor. Então, assim, infelizmente eu não pude aproveitar a festa da minha filha, né? A gente cantou parabéns com 3 casais, sabe, cegonha, que tava lá, a festa tava começando. Mas não tem problema, imagina, Lô. Por isso que eu escolhi esse relato para contar. Porque às vezes as pessoas acham que nós que trabalhamos com parto, a gente que trabalha na área da saúde, a nossa vida é tranquila, né? Só que não. A gente não tem controle de absolutamente nada que acontece na nossa vida. Então a gente não tem controle nem se a gente vai poder participar da festa de aniversário da nossa filha. E eu não pude participar, mas tá tudo bem. E aí a gente saiu, então, eu e a médica, em direção à maternidade. E a Lorena foi com o Richard, a Lorena no banco de trás, o Richard dirigindo, e no banco de trás junto com ela suas 2 irmãs. E eles foram assim de carreata para a maternidade, porque estava todo mundo sabendo que a Lorena estava em trabalho de parto. Foi muito engraçado isso. Ao chegar na maternidade, e a Lorena chegou um pouco antes, ela até relatou que, inclusive, para ela durou assim uma eternidade o trajeto até a maternidade. E ela até comenta que ela se arrepende de ter escolhido a maternidade X, ela deveria ter escolhido a maternidade Y, porque a Y ficava mais próxima. Então eles passaram na frente daquela maternidade e foram em direção à outra. E ela ficou pensando, meu Deus, por que eu não paro aqui? Porque estava horrível, ela estava sentindo muitas dores dentro do carro. E ela se arrependeu, então, de ter escolhido a maternidade que ficava mais longe da casa dela. Já fica a dica para você que está assistindo esse relato, talvez pensar nesses detalhes sejam importantes. Ao chegar na maternidade, a gente ainda demorou um pouquinho para chegar. Eu e a médica, então, no carro, já que estávamos juntos na festa da Iris, né? Fomos nós 2 juntas para a maternidade. E a Lorena fala, inclusive, né, que para ela, assim, demorou horrores até a gente chegar. E não foi nada disso, sabe, cegonha? Foi 12 minutos, pelo que eu olhei no histórico das mensagens do WhatsApp. Chegamos. Ao chegar, ela estava assim, com bastante dor, mas ela comenta que ao me ver, ela se acalmou, lembrou de tudo que a gente tinha treinado, inclusive lá na vivência de pintura na barriga, a gente treinou métodos para aliviar a dor, treinamos a vocalização, posições, e ali ela se sentiu calma e tranquila, sabendo que tudo iria fluir da melhor maneira possível. E, gente, isso era 8 horas da noite. Então, assim, pensa o trabalho de parto dela, que rápido que foi.
E ela chegou na maternidade, a gente olhou, eu e a médica, a gente já sabia que ela estava super avançada na dilatação, mas o nosso combinado, para não gerar uma expectativa, era não contar para ela o quanto de dilatação ela estaria. Porque um dos medos do trabalho de parto dela era a fase do 7 para o 8 de dilatação. Porque ela sabe, e ela estudou, que essa fase era a fase que gerava mais dor no trabalho de parto. Então a gente não queria contar para ela em que etapa do trabalho de parto ela estava, para ela não ficar calculando quantas horas ainda iria demorar para o Igor nascer. E foi a melhor coisa que a gente fez, porque ela chegou na maternidade, gente, com 8 centímetros de dilatação, mas ela teve um período de expulsivo mas muito prolongado. Por isso que essa história é tão legal também, tão peculiar. E aí a gente não contou para ela, passamos então pela triagem, e as únicas pessoas que sabiam o quanto ela estava de dilatação eram as 2 irmãs. A gente contou então para a Angélica, principalmente, que teve mais envolvimento no parto. E aí a já ficou super feliz, porque sabia que em 2 horinhas o Igor ia nascer. Só que não. Fomos então para a suíte de parto, porque ela desejava que o parto fosse o mais natural possível, sem analgesia, então a gente optou por isso, né? Por isso escolhemos até essa maternidade, que já tem uma estrutura para isso, para parto humanizado, e permanecemos então na suíte de parto, aonde para ela foi um momento complicado, porque o Richard ficou lá no internamento, cerca de 40 minutos demorou para que realmente conseguissem efetuar o internamento, e ele demorou muito tempo para subir. E para ela, ali começou as travas emocionais. Ela começou a ficar muito tensa e muito irritada por não estar com a presença do Richard. Eles têm uma ligação muito forte como casal. E aquilo começou a gerar uma ansiedade, um estresse para ela que com certeza bloqueou o trabalho de parto dela. E as contrações, infelizmente nesse momento, começaram a perder o ritmo. Começou a descompensar o trabalho de parto dela, o que gerou um tempo mais prolongado na fase entrando na fase do expulsivo, que é essa fase final do trabalho de parto que ela estava. Então, quando ela chegou com 9 centímetros de dilatação, o trabalho de parto dela foi por água abaixo. Por medo do trabalho de parto, por medo da laceração, ela tinha medo do expulsivo, então aquilo começou a bloquear o trabalho de parto. E nesse momento, então, a médica optou por fazer alguma ajudinha. Então, né, não era assim o que ela queria um parto 100% natural, mas a gente preferiu então auxiliar fazendo a ruptura da bolsa para que o Igor pudesse encaixar um pouco melhor e que a cabeça do Igor pressionasse aquele colo do útero. E também foi colocado um pouquinho de ocitocina. E as 2 intervenções que foram necessárias foram para realmente acelerar um pouco a fase do expulsivo, porque ela estava muito, mas muito cansada. E ela estava tão cansada, inclusive, que eu lembro que ela tinha medo de desmaiar da dor. E ela olhava para mim e falava, eu não tô bem, eu vou desmaiar. E eu olhava para ela e falava, calma, respira. Você não vai desmaiar, você não pode desmaiar, você tem que ficar com a gente. Fica aqui com a gente, seja firme. E a irmã dela, gente, surpreendentemente, ela foi assim muito importante, ela teve um papel fundamental. Ela entrou na suíte de parto somente para fotografar, e esse era o objetivo, para que ela tivesse registro. Mas ela foi uma peça fundamental. Chegou um momento, inclusive, que ela já não estava mais nem fotografando, ela já estava sendo minha auxiliar ali, minha ajudante, e nós 2 juntas, sempre trabalhando a motivação para que a Lorena não desistisse do seu trabalho de parto. E o expulsivo dela foi realmente complicado, foi difícil. Até o Igor conseguir fazer o giro, até o Igor conseguir encaixar, a gente teve muito, mas muito trabalho realmente. E por que demorou tanto tempo? Porque o Igor, gente, estava com uma posição inadequada da sua cabeça. Ele estava com o que a gente chama de assincletismo, que é quando a cabeça desce encaixadinha lateralmente, não encaixa centralizado. E isso dificultou bastante esse final do trabalho de parto. Então, quando a médica rompeu a bolsa
e fez a admissão da ocitocina e as contrações voltaram a pegar ritmo, a gente conseguiu, a médica, através da avaliação do exame de toque, perceber que a posição do Igor não estava adequada. E foi ali, gente, que a Lorena sempre fala isso, que foi o divisor de águas do trabalho de parto dela. Foi o que realmente fez ela conseguir o seu parto humanizado, a escolha da equipe. Porque nesse momento a médica olhou para mim e falou assim, olha, ele não está em uma posição legal, ele está com assincletismo e a gente precisa corrigir. E quando você tem uma doula com experiência, existem várias manobras que a gente pode fazer durante o trabalho de parto para poder auxiliar a rotação desse bebê. Colocar a gestante em determinadas posições, que são algumas posições, inclusive, que a gente chama de spinning babies. Até vou deixar um cardzinho aqui, ó, se você está interessada mais sobre o assunto, é interessante de você verificar. Com os exercícios do Spinning Babies, a gente vai conseguindo consertar e corrigir o assincletismo. Às vezes dá certo, às vezes não. E até se você quiser saber um pouquinho mais também sobre assincletismo, eu também já gravei um outro videozinho aqui, ó, sobre o tema. Vale a pena assistir. E nessa hora eu olhei para o Richard, bombeiro, um cara ali, ó, porreta, e falei, Richard, eu preciso da sua ajuda. Vamos fazer o seu filho encaixar corretamente, mas eu preciso de você. Olhei para a Lorena, expliquei tudo o que iria acontecer. Falei, Lô, a gente vai ter que deitar nessa posição, eu vou ter que fazer uma manobra com o teu quadril, e vai ter que ser na contração. Vai ser um pouquinho difícil, dolorido, porque você vai ter que ficar deitada, mas eu tenho certeza absoluta que vai dar certo, mas eu preciso da tua ajuda e você tem que colaborar. Vamos tentar? E ela, claro, obviamente, confiava 100% na equipe que ela contratou, fechou os seus olhos, deitou de lado e a gente fez uma manobra de rotação de quadril. E ela fala, gente, e isso me arrepia, assim, por isso que eu tenho certeza que a gente tem uma ligação muito forte, Lô, que ela sentiu naquele momento o Igor encaixar. E que para ela foi a melhor sensação do mundo, porque ela sabia que o corpo dela era perfeito e que o corpo dela era capaz de parir o Igor. E ali, as baterias se ligaram novamente e ela realmente falou, agora vai. E a gente terminou aquela rotação, a médica reavaliou e o Igor já tinha descido, estava encaixadinho, tudo certinho. Nesse momento, então, fomos para a banheira, porque o objetivo dela era que o Igor nascesse na água. Entramos na banheira, aquela banheira quentinha, gostosinha, e ela continuou fazendo os exercícios, continuou rebolando na posição de 4 apoios, para que o Igor permanecesse na posição correta e ele não girasse novamente a cabeça incorretamente. E ela começou então, gente, a sentir vontade de fazer força. Nessa hora, eu vou falar para vocês que bateu um certo desespero novamente na Lô. Ela começou a achar que ela ia desmaiar novamente, começou a baixar um pouco a pressão dela, ela se desequilibrou um pouco psicologicamente. Eu tive que ser um pouco mais enfática, olhar para ela e falar, não, vai dar tudo certo, botar ela de novo para o centro, mostrar para ela a quantidade de horas que a gente estava ali e que sim, ia dar certo. Só que ela tinha que acreditar, ela tinha que confiar. E nessa hora, então, ela, vamos aí, vamos, a gente vai conseguir, juntas a gente vai conseguir. E todo mundo junto, a irmã dela, o Richard, ela começou realmente a fazer força. Só que para prejudicar um pouquinho mais, o períneo dela era um períneo muito fibroso, o que dificultaria essa força para ele nascer. Se fosse com um médico que não trabalha com a linha do parto humanizado, naquele momento, provavelmente, ela já teria passado por um procedimento chamado episiotomia. Mas nós, que trabalhamos com a linha do parto humanizado, é algo que a gente não trabalha. E não lembro quando foi a última vez que eu vi uma episiotomia acontecer. Então, a médica preferiu fazer o que a gente chama de massagem perineal. Então, começou a fazer uma massagem no períneo, e ela dentro da água. Então, facilita até, porque a musculatura vai ficando cada vez mais vascularizada e mais relaxada. E a médica massageando e ela fazendo força e as duas trabalhando juntas ali, ela começou então a sentir que o Igor ia nascer. E foi exatamente o que aconteceu. O Igor veio direto para os seus braços e ali, ó, no seu peito, ela conseguiu realizar o seu sonho de um parto humanizado, na água. Podemos dizer que não foi um parto natural, mas foi um parto normal,
com muito esforço para poder corrigir essa posição do acicletismo, a vitória da equipe junto com ela, nós conseguimos. E ela inclusive coloca que devido à massagem, ela nem sentiu o círculo de fogo e nem sentiu o coroamento, porque estava tudo tão relaxado e tão maciozinho que essa parte ela não sentiu. Talvez fique para o próximo filho, né, Lorena? Isso, meu amor. Preta, tá com a metade da cabeça pra fora. Agora. Vamos você. Foi. Isso! Ai, bem-vindo, meu amor. Bem-vindo, meu amor. Isso, tem mais. Então, o Igor nasceu, gente, às 23h40, com 3,1 kg, e veio direto para o seu colo. Depois foi cortado o cordão umbilical, o médico, o pediatra fez os primeiros cuidados, e depois eu consegui, já com ela na cama, auxiliar então na primeira amamentação. E ali a coisa só começou, né? A gente fala que na verdade o parto é só o início de uma grande trajetória. E foi isso que o Richard, junto com a Lorena e junto com o Igor, começaram, uma família. E é tão lindo de ver a história deles, é tão emocionante porque eles são realmente um casal extremamente envolvidos. E algo bem peculiar também desse pós-parto é que o Igor, esfomeado, aprendeu bem a mamar. Inclusive, ele só foi para o carro quando eles receberam a alta, mamando. Então, do quarto até a porta do carro, a Lorena saiu da maternidade andando, caminhando, diva parideira, amamentando a sua cria, e assim foi. E até hoje esse menino se encontra no melhor lugar do mundo, que é no colo e no calorzinho do corpo da sua mãe. A gente recebeu, infelizmente, né, Cegonha, uma notícia muito ruim depois, no finalzinho aí, o Igor já estava um pouquinho maior, a Lorena sempre o objetivo dela foi ter uma grande família como a minha, e eu inclusive lembro no pós-parto, nas aulas do Besser junto comigo, que ela perguntou qual que era a diferença entre os meus filhos, e os meus filhos é 1 ano e 5 meses. Então, quando eu engravidei da Iris, o Vidal estava com 11 meses. E foi praticamente o que aconteceu. A Lorena, então, engravidou de um outro bebezinho, me contou, eu fiquei super feliz. Mas com 12 semanas, a Cegonha resolveu levar esse bebezinho para o céu. E aquilo foi um grande choque, assim, né? Foi triste, foi um momento ruim, mas a gente sabe que esse bebezinho, Lorena, tá lá no céu. E sempre vai ser o segundo filho de vocês. E se Deus quiser, logo a Cegonha vai te trazer novamente mais um bebê para que você possa gerar e que essa família cresça e que você tenha o seu terceiro bebê, com certeza, de um parto lindo, maravilhoso, como foi o parto do Igor.